lugar mais intimista dessa internet. Estamos aqui no nosso episódio 19 com uma pessoa que vai falar sobre uns assuntos aqui, minha amiga, que se eu fosse você que tá aí planejando alguma coisa, você precisa assistir esse programa até o final. Eliane, faça esse favor de apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos aqui com o Márcio Cafezeiro, ex-atleta profissional de futebol. É isso mesmo, nós vamos falar de alta performance. Não, performance comportamental. Ele é mentor e treinador comportamental. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Jennifer. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço ao Frank que está aqui nos bastidores fazendo a magia. E muito bom reencontrá-la, minha amiga. Meu muito amigo. Bom estarmos juntos e vamos trocar essa figurinha. Espero poder agregar. Vamos junto. Gente, vou começar a história aqui falando o seguinte. Conheço o Márcio, 18 anos, Márcio. Vamos para 18 anos aí, gente. Ele acha que me conheceu criança, né? Na verdade, a gente se conheceu na faculdade, né? Porque eu tenho 25 anos hoje. Então, assim, a gente se conheceu muito cedo na faculdade, ralando, né, Márcio? Camelando pra gente chegar nos lugares. E a vida fez cada um ir para um lado, né? Cada um viver a sua própria história. E nos reencontramos. E bem no momento que a gente já tava aqui com o Intimista, tudo funcionando. E a nossa vontade era trazer alguém que trabalhasse com performance, com desenvolvimento, mas que tivesse uma pegada realista. Então, o que a gente queria aqui era trazer um profissional que falasse a nossa língua, porque, né, cada pessoa leva um tipo de profissional pro seu programa. Aqui a gente queria trazer a realidade pro empreendedor. E aí, de repente, me veio o instalo, comecei a acompanhar mais o Márcio, eu falei, é ele que vai falar de performance, de meta, é ele que vai trazer esse assunto aqui pra mesa. Muito bom, meu amigo, vamos trocar essa figurinha. Márcio, eu quero muito que você fale com a gente sobre isso, porque assim, o seu trabalho é incrível, né, e eu quero que mais pessoas conheçam do seu trabalho. Você faz as pessoas mudarem as suas vidas, é isso? Jennifer, eu dizer que eu faço as pessoas mudar... Eu já comecei assim de propósito. Não. É um pouco soberbo, não mudo ninguém. Eu literalmente me vejo como uma ferramenta, um instrumento para compartilhar o que eu vivo. Aí ele falou, ele é mentor. É um termo muito usado hoje em dia. Uhum. Mas mentor de quê? Porque eu brinco sempre. Não vai dar muito certo se eu procurar mentorá-las a respeito de cabelo, porque cabelo não é o meu forte. Certo? Então, quando nós falamos de mentoria, nós precisamos trabalhar com aquilo que nós vivemos. Temos que ter a congruência. Então, eu falo do efeito Monange. Conhece o efeito Monange? Eu falo do efeito Monange ali? Pode trazer na psicologia, tá? Efeito Monange é você ter que sentir na pele a emoção. Caso contrário, beleza. Não tem pra quê. O meu trabalho, minha missão de vida é procurar auxiliar as pessoas realmente a encontrarem a liberdade plena, a liberdade genuína, através dos comportamentos. Nós falamos a Eli comentou sobre alta performance, que também é um tema muito utilizado, muito difundido na internet. Mas antes de nós termos alta performance, alta, A-L-T-A, nós precisamos entender a nossa auto-performance, A-U-T-O. Por quê? Auto do grego eu. Se eu não me compreender, se eu não entender as minhas emoções, se eu não aceitar que é necessário sermos vulneráveis para que possamos evoluir. Se eu não aceitar que eu posso também reconhecer minhas potencialidades, como é que eu vou entregar para os outros aquilo que eu desejo? Então, quando nós falamos de mentorias, quando nós falamos de alta performance, o olhar a saída é sempre para dentro. E é aí que entra o grande desafio dos tempos atuais, ou talvez desde Gênesis, desde os primórdios da humanidade. Exato. Uma vez que vivemos numa era de extrema e excessiva cobrança, mas autocobrança. Porque 95% da população mundial está muito adormecida, não aprendeu a viver ainda. Elas têm sido guiadas, orientadas por 3 pilares que eu sempre falo para os meus mentorados, eu sempre falo nos meus treinamentos, que é a tríade da dor. Qual que é a tríade da dor? Comparação, competição desnecessária e julgamento. Nós temos a internet como um oceano profundo. Acho que a internet é mais funda que o oceano, se bobear. Eu concordo. E se nós vermos, analisarmos, se nós investirmos um pouco do nosso tempo com qualidade, infelizmente nós perceberemos que tem muitas pessoas que sofrem por viverem de comparação, competição desnecessária e julgamento. E esses 3 elementos somados é igual a dor. Então, quando nós falamos de comportamento, Jennifer e Eli, o que é comportamento? Eu gosto de trazer de uma maneira
mais simples possível a explicação, mas comportamento vem da capacidade de comportar, armazenar, suportar. Por exemplo, quanto que esse copo comporta de água? Então, comportamento é a nossa capacidade de armazenar todos os estímulos externos aos quais nós estamos expostos. E quanto mais fortalecidos internamente nós estamos, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos aceitamos, mais nós vamos conseguir comportar, armazenar e escolher de maneira mais eficaz como lidar com os estímulos externos que não estão no nosso controle. E você falou uma coisa muito legal quando você fala do conhecimento desde a Gênese, que aí tem a clássica frase que as pessoas repetem sem saber ou sem às vezes até aplicar, que é: ame ao próximo como a ti mesmo. Como assim a ti mesmo? Sacou? Ele, bem legal, porque assim, eu tive o privilégio de fazer um treinamento com o Tony Robbins. E pra quem é do mundo comportamental, de desenvolvimento, sabe que o cara é o Pelé do meio. Sim. Ele é o cara, né? E ele fala uma frase que eu acho espetacular, que ele diz que relacionamento é um jogo espiritual. Onde, dentro da filosofia de vida que eu vivo do estoicismo, a vida não é sobre o que acontece. É sobre como nós lidamos com o que acontece. Todos nós temos nossas lutas. Todos nós temos os nossos desafios. Caso contrário, não há evolução. Entretanto, talvez uma das maiores dores que as pessoas têm, ou talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, todos nós temos, é entender que nada está no nosso controle, sim, exceto a nossa escolha racional. E quando eu falo de escolha racional, eu quero dizer o seguinte: eu não sei o que a Eli tem no balãozinho dela aqui nesse momento. Não está no meu controle. A Eli, a Jennifer, o Frank, quem nos assiste, não imagina o que está no meu balãozinho nesse momento. Agora, o que eu escolho entregar para você, isso está no meu controle. Ou seja, as pessoas apenas dão o que elas têm. Quando você trouxe ame ao próximo como a ti mesmo, caramba, se eu não me amo, como é que eu vou amar a Eli? Se eu não me amo, como é que eu vou amar a Jennifer? E quando nós falamos de amor, vivemos de novo uma era de excessos de direitos e poucos deveres, as pessoas confundem as coisas. Porque se eu digo que eu amo a Jennifer, se eu digo que eu amo a Eli, mas Márcio, você é casado, você não pode falar isso. Se eu digo que eu amo o Fran, como assim, negrão? Estou te estranhando. Mas amor é comportamento. Amor não é sentimento. Sacou? É uma escolha, né? Você escolhe. Agora fez um boom aqui que eu fiquei pensando assim: talvez isso seja a resposta da calamidade pública, porque as pessoas estão amando o outro como elas amam a si mesmo. Cada um dá o que tem. Eu chamo isso de... na verdade, hoje, quando eu vejo o mundo como está, eu tenho muito cuidado com essas falas, até para que eu não caia no meu próprio conto, porque o ser humano é humano, né? Então, assim... quando eu vejo isso, eu falo, gente, como as pessoas espelham, é muito mais fácil você espelhar a sua ação do que você parar 3 segundos para pensar numa resposta, numa atitude, num jeito diferente de agir. Porque eu concordo em gênero, número e grau. Eu, durante muito tempo, eu estudei assim, a fundo a parte do estoicismo, porque eu me identifiquei muito. Né? Eu não sou uma pessoa naturalmente racional. E aí, é bom falar isso, né? Eu não sou naturalmente racional. Mas com muito estudo, com muito entendimento, você vai começando a falar, não, pera, dá pra ter uma ação diferente, dá pra ter um comportamento diferente, dá pra parar 3 segundos e não agir emocionalmente, né, Márcia? Jennifer, bem legal, porque os 3 segundos, né? 3 segundos não é nada. Calma aí, vamos entender um detalhe. Eu trago um exemplo da atleta Mauro Imagem, que foi campeã olímpica do salto à distância e tal. Meninas, 1 centímetro pra vocês é muito ou pouco? Pra mim, qualquer coisa é muito. Então vamos lá. Aí trazendo um pouco de PNL, Programação Neurolinguística, nós temos os pressupostos, depende. Por quê? Acho que foi a Olimpíadas de Londres, enfim. A Mauro Imagem, ela ganhou a medalha de ouro no salto em distância porque ela saltou 1 centímetro a mais do que a segunda colocada. Talvez para a segunda colocada, acho que foi uma atleta portuguesa, esse 1 centímetro é maior do que 1 quilômetro. Com certeza. E para a Mauro Imagem, não. Agora, esses 3 segundos, por que é tão desafiador nós respirarmos por 3 segundos? Nós temos uma psicóloga aqui que pode... Mas se eu falo besteira, por favor, se eu falar, você me corrige. A questão é a seguinte:
Com a mudança de século, nós deixamos de ser a sociedade da disciplina. Nós somos uma geração que nós somos criados em respeito aos mais velhos, respeite quem vem antes. Se o professor fala, você obedece. Quando o adulto fala, você fica... E aí vai. Respeite as instituições, tal. Isso era o século XX. Era a sociedade da disciplina. Onde nós tínhamos os nossos deveres. Com a mudança de século, nós deixamos de ser a sociedade da disciplina e nos tornamos a sociedade da performance, a sociedade do desempenho, aonde você pode tudo. Onde você merece ter uma vida milionária, onde você tem que ter uma vida não sei o quê. Entretanto, isso vem desencadeando, infelizmente, em números cada vez maiores, burnout, ansiedade, TDAH, depressão, estresse. Por quê? Porque as pessoas têm, muitas vezes de modo inconsciente, porque é o inconsciente que manda no jogo, comparado, competido e julgado. Agora, o que é uma vida de sucesso? Para o Márcio, o que é uma vida de sucesso? Para a Jennifer, para a Eli, para quem nos assiste. Independentemente do que faz sentido para o outro, você tem que entender o que você quer. E como parar esses 3 segundos, Jennifer, se nós, como diz o Dr. Augusto Cury, nós vivemos a era da síndrome do pensamento acelerado. A galera tem confundido pressa com rapidez. Nós temos que ser rápidos, mas não ter pressa. Porque se você tem pressa, você não tem o bendito do foco. Se você não tem foco, você não tem meta. Outra palavra da moda. Mas como estipular metas? Nós já falamos muito de meta smart, tal, beleza. Mas se não tivermos ação, se não tivermos respeito ao processo, se não tivermos rapidez ao invés de pressa, 3 segundos vai demorar demais. É uma eternidade, né, Márcio? Sacou? E você vê que quando a gente fala dessa questão de olhar para o mundo de hoje, como as pessoas estão lidando com as coisas que acontecem na vida delas, tudo tá muito acelerado, tá tudo muito rápido. Você falou da tríade, que eu queria que você repetisse para eu conseguir meu raciocínio. Fala, o que é a tríade? Tríade da dor? Comparação, competição desnecessária e julgamento. Esses 3 pontos importantes dessa tríade eu queria voltar, porque assim, a gente tá falando de comportamentos que nos sabotam aqui, né? Então assim, quando eu, por trabalhar com pessoas e eu falo para as pessoas, vai lá, coloca sua cara pra jogo, vai vender o seu trabalho, vai ser você o seu influenciador, as pessoas, elas travam exatamente nesses 3 pontos. Elas se comparam, eu não consigo abrir a câmera e falar com naturalidade porque eu ainda não sei fazer isso com excelência, com a perfeição do fulano. Eu julgo tanto, né? Eu fico olhando os stories de outras pessoas e aí eu falo, nossa, mas não podia ter arrumado esse fundo, mas não podia ter arrumado esse cabelo, isso é jeito de aparecer? E naturalmente quando eu vou fazer, não tenho facilidade de fazer. Então eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa forma nossa de agir muitas vezes, né? Que as pessoas, elas não entendem que as nossas ações fazem com que a gente também pare. E o sabote é aí, né, Márcio? Explica um pouco. Jennifer, bem legal, porque quando nós falamos de sabotadores, nós não, pelo menos na minha visão, tá? Não temos como excluir o medo. Ótimo. Por quê? O que é medo? Medo é falta de conhecimento. E uma vez que nós não temos conhecimento, por que o pessoal tem medo da morte? Porque ninguém sabe como é do outro lado. Não sei o que tem lá. Então, assim, o que é medo? É falta de conhecimento. Quando nós falamos dos sabotadores, nós precisamos entender como o nosso cérebro funciona. Os nossos comportamentos funcionam. Ou ele luta, ou ele paralisa, ou ele foge. O nosso cérebro funciona assim. Por quê? Tudo, literalmente tudo que nós fazemos é para poupar energia. O cérebro trabalha para nos fazer poupar energia. E uma vez que o poupar energia é sinônimo de garantir a nossa sobrevivência, dependendo do ambiente o qual eu estou, ou nós vamos enfrentar, ou nós vamos paralisar, ou nós vamos fugir. Quando as pessoas têm por exemplo, essa dificuldade de fazer um vídeo, de dar a cara a tapa, um dos grandes desafios que nós temos é entender que não importa o que você faça, você pode ser uma nova divindade que veio dos céus. Não está no seu controle o que a pessoa vai achar. Eu falo isso o tempo todo, mas... Agora, como é que eu falo muito pro pessoal e eu trago pra minha vida? Primeiro, qual que é a profissão mais fácil do mundo? Mais fácil, não a mais antiga. Não a mais antiga. A mais fácil do mundo. Não sei. Qual que é a profissão? Gestor, você sabe? A profissão mais fácil do mundo é comentarista.
Olha! Todo mundo é bom em comentar. Todo mundo é bom em opinar. Agora, a fórmula é simples, tá? Dá um exemplo nosso aqui agora. O podcast de vocês, o Intimista Podcast. Pô, muito bacana e parabéns que viam 19 vezes 7 de episódios. Olha, Jennifer, olha ali, Fran, eu acho que vocês poderiam fazer isso, porque a sala tá não sei o quê. Calma aí, Márcio. O Márcio faz igual ou melhor que eu? Sim. O Márcio tem um canal de podcast? Sim. O que o Márcio me diz vai agregar para eu melhorar ainda mais o que eu ofereço? Sim. Aí é necessário que nós tenhamos a humildade bacana. Farei, desenvolverei uma estratégia para colocar em prática. Esse é um ponto. Agradeço e vamos para cima. O Márcio falou tudo isso, mas calma aí. O Márcio consegue fazer igual ou melhor do que eu? Não. Pode falar palavrão? Claro. Então, foda-se. A vida é simples. A mesma coisa. Eli, eu acredito que você, nos seus atendimentos, você está fazendo assim. Calma aí. O Márcio é um terapeuta comportamental da área da programação neurolinguística. Sou um Master Coach com todas as formações de nível nacional. Beleza. Mas o Márcio é psicólogo? Ou seja, o Márcio fazendo uma intervenção na área da psicologia consegue fazer igual ou melhor que ele? Então, foda-se. Mas aí que tá. Ah, mas será que a Jennifer vai ficar chateada comigo? Será que ele vai ficar chateada comigo? Calma aí, não tá no meu controle. Respeitar a opinião alheia é diferente de concordar. O fato de eu respeitar o seu ponto de vista, a sua opinião, tal, não quer dizer que eu concorde. É que nem eu falo com um grande amigo meu, não vem discutir política comigo. Seja de centro, seja de direita, seja de esquerda, seja ambidestro, pra mim, eu não confio. Porque no final depende do Márcio. Sacou? Sim. Então, assim, eu respeito suas opiniões, respeito seu ponto de vista, mas não necessariamente eu devo concordar. E quando nós falamos desses sabotadores do medo de fazer, porque o que os outros podem achar, de novo, a profissão mais fácil do mundo é comentarista. Gostei dessa fala. É a mais fácil do mundo, Aninha. É a mais fácil do mundo. É comentarista. Agora, e como os japoneses me ensinaram, ir pro Gemba, que é onde a ação acontece, isso é pro pouco. E para poucos. E por quê que isso é para poucos? Jennifer, Eli, 95% da população é processadora. Ah, é verdade. Apenas 5% é planejadora. E quem planeja tá no comando. E tem um detalhe aqui bem importante que acho que é legal somar, que é quando a gente fala dessa questão do sabotador, e aí você trouxe aqui muito bem o mecanismo, que é o mecanismo do estresse. As pessoas, às vezes, não têm a consciência que esse mecanismo, ele vai atuar de forma fisiológica, criando um vício. Então, aquela pessoa, ela vai se comportando porque o corpo vai ficando viciado, aquela bioquímica, ela vai sendo produzida todo dia, e a pessoa fala assim, mas eu não sei por que eu não consigo mudar. Nossa, Eli, quando é fisiologia. Pra galera que me segue, eu bato muito nessa tecla. Eu gosto muito de treinar. Nos reencontramos na academia, né, Jennifer? Com certeza. E por que eu gosto de treinar? Porque eu busco longevidade. É isso. Então, fui atleta profissional. Hoje eu tenho, sequelas do que o esporte de alta performance exigiu, né? Mas isso não é impeditivo para aquilo que eu almejo dentro da minha realidade. Perfeito. E a fisiologia, eu fui meio que metido a besta, porque a fisiologia é a maneira como cuidamos do nosso corpo, grosso modo, né? Mas eu fui meio metido a besta e eu resolvi incrementar mais 4 pilares na fisiologia. Na verdade, que é o quê? Fisiologia eu trago como? Primeiro, a nossa mente. A nossa mente é um terreno fértil. O que você coloca nela vai dar fruto. Entretanto, esse fruto ele depende da semente que você põe nesse terreno fértil, que são os nossos pensamentos. Pensamento bosta, fruto bosta. Pensamentos fortalecedores, mente fortalecida. Depois dos pensamentos, nós temos o nosso corpo, que é a nossa força, que é o que nos sustenta, que é o que faz ter sentido. Só que o nosso corpo não vai ter a performance que nós desejamos se nós não cuidarmos do nosso espírito. Quando eu falo de espírito, eu não falo de religião. Religião é um caminho para fortalecer o nosso espírito. Sem espírito não tem vida. E por último, o ambiente. PNL, ambiente, que é a base da pirâmide neurológica. Por que muitas pessoas têm esse medo, têm esse receio? Porque muitas vezes elas não percebem o ambiente que elas estão. E quando eu falo de ambiente,
é além do ambiente físico que nós temos aqui. O ambiente que nós temos aqui. Que você consome. Sacou? Por quê? Jennifer, é interessante ali, o nosso corpo tem aproximadamente 11 milhões de receptores sensoriais. 11 milhões. Desses 11 milhões, cerca de 10 milhões vai para a visão. Segundo a ciência, o cérebro utiliza 50% ou metade do tempo dele para dar conta da demanda dos estímulos visuais que nós temos. Verdade. Ou seja, você é o que você vê. Agora, se eu escolho ver a vida através da comparação, da competição desnecessária e do julgamento, eu não vou sair do lugar. Agora, se eu escolho ter referências e a partir daí escolher pagar o preço de fazer ou percorrer o caminho que aquela minha referência positiva fez, você vai respeitar o seu processo. Então, quando você traz ali a parte fisiológica, eu, Márcio, falo isso, mente, pensamento, corpo, espírito e ambiente, são talvez os 5 pilares que nós temos que direcionar nossa atenção e a nossa energia para todo o resto funcionar. Mas voltamos. Você está disposto a jogar no time dos 5%? Paz, e olha, pra entrar nesse time dos 5%, eu vou te falar, é luta atrás de luta. Porque eu realmente... Essa questão do ambiente, pra mim, acho que foi a parte mais difícil de todas, até que eu conseguisse alcançar outros níveis, sabe? Porque quando você... Às vezes a gente acha que tá num ambiente legal. Acho que é esse o ponto também. Você tá lá trabalhando, aí você tá treinando e você tá cuidando de... Você tá cuidando. Só que você não percebe muitas vezes o que tem naquele ambiente onde você está. Então, e aí, né, o que você disse, é no celular, é na sua casa, é o lugar que você frequenta. Então, eu até gostaria que você falasse mais sobre essa parte do ambiente, porque assim, como a gente consegue identificar que um ambiente não tá sendo positivo pra gente? Com certeza. Jennifer, vamos fazer um exemplo prático aqui, tá? Aqui nós acabamos de fazer um rapport aqui, vocês. Você tá ligado? Que é dos Paranauê, Essa é dos Paranauê. Rapport é sensacional, eu sou suspeito. E vamos usar esse ambiente como referência. Ótimo. Tá? Aqui nós estamos num ambiente voltado para o desenvolvimento, ok? É um ambiente externo, não está no nosso controle. Agora, o fato de nós não termos o controle não quer dizer que nós não tenhamos influência sobre o ambiente ao qual nós estamos. E, na verdade, o que determina a nossa performance no ambiente que nos encontramos não é o nosso comportamento, mas o contexto que nós damos para aquilo que nós temos no nosso ambiente. Como assim? Explica de novo. Vamos de novo. Deu tela azul aqui. Essa cadeira aqui que nós estamos é o mesmo ambiente, é a mesma cadeira. Certo. Só que de acordo com o contexto que eu der para essa cadeira, eu posso interpretar, nossa, que cadeira desconfortável. Aí eu sento aqui assim, ó. Certo? Psicologia mostra, a maneira como nós sentamos impacta em até 35% a maneira como nós aprendemos. Nossa, que cadeira desconfortável, tem que ficar aqui assim, eu vou ficar assim. Só que a Jennifer está no mesmo ambiente que eu, utilizando o mesmo modelo de cadeira. Só que o contexto que a Jennifer dá para essa cadeira, nossa, com essa cadeira, que cadeira bacana, eu estou na altura do microfone, eu consigo me posicionar. Qual o comportamento que você escolhe ter? Qual que vai ser mais direcionado para o sucesso? Então, o ambiente, ele não determina o nosso comportamento, mas o contexto que nós damos. Um outro exemplo, o sofá de casa. Você vai na minha casa, o sofá que eu utilizo é o mesmo que você vai sentar. Só que às vezes eu utilizo aquele sofá para ler. Enquanto a Jennifer utiliza aquele sofá para ficar conversando com a minha esposa. Às vezes eu utilizo aquele sofá para assistir um filme. Enquanto a minha esposa utiliza aquele sofá para jogar um jogo no celular. O ambiente é o mesmo, mas o contexto que eu aplico ao ambiente é o que determina o meu comportamento. Entendi. Sacou? Entendi. Fez sentido? E o ambiente é a base. Níveis neurológicos é um assunto louco. Então, olha, você que está aí assistindo e que é pai, que é mãe, que sempre faz aquela pergunta assim, eu não consigo entender, eu criei os meus filhos todos do mesmo modo. Então, o Márcio acabou de trazer um exemplo prático aqui, que ele está falando o quê? É a experiência de cada um. Então, aqueles filhos, né, eu trabalho muito com a terapia familiar sistêmica. Então, a mesma educação dentro de um sistema, mas
como cada um vai... Às vezes os irmãos falam assim, você lembra aquilo que o pai e a mãe fez? Nossa, aquilo me marcou muito. E aí o outro irmão fala, sério que aquilo pegou pra você? Pra mim, não. A experiência de cada um. O mesmo ambiente, mas contexto diferente. Como eu senti isso, né? Como eu recebi isso, na verdade. Exato. Minha irmã vira e mexe. Márcia, você é filha de outro casal, gente. Porque assim, é o contexto que eu dou pro ambiente que eu estou. Sim. Então, quando nós vamos, por exemplo, falar de ambiente, nós nos reencontramos na academia. Qual o contexto que eu venho na academia? Nossa, eu vou ter que treinar de novo, caramba. Ou, calma aí, eu vou lá ver gente. Vou conhecer pessoas, vou reencontrar, mesmo que eu não soubesse. Vou cuidar da minha saúde. O ambiente é o mesmo. Mas qual é o contexto que você aplica é o que vai determinar o comportamento que você vai ter. Com qual pensamento eu vou fazer essa atividade também, né? Entendeu? E eu acho que isso faz muita diferença. Total. E também, como ele disse, nessa questão da neurofisiologia. Então, olha só o quanto que o nosso cérebro está focando na visão. Então, é aquilo, né? Sempre a na máxima visão. da PNL, né? Mapa não é território. Mapa não é território. Então, como eu vejo, isso também impacta muito. Mas, Márcio, eu queria que você voltar aqui um pouquinho, que a gente falou sobre essa coisa de mudança, né? Então, até quando você falou do comportamento, né? Que tudo comporta, quando a gente pega o termo, né? Adulto, né, e aí a gente entende ali, a gente nasce a essência e a gente vai sendo adulterado. Perfeito. Né? E aí, como que é pra você? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente os seus métodos, como que você vê isso na prática, porque um mentor, um treinador comportamental, você vai ali no ponto, né? Na dor. Você ali, olha, então, é um convite pra trazer o desconforto. E tem essa questão do ambiente, porque assim, as pessoas falam que querem mudar, mas elas não... querem mudar, mas não quer o desconforto. Conta aí pra gente como é que você faz. Eli, você tem que sair da zona de conforto. Você já deve ter escutado isso. Já deve ter escutado isso, gente. O pessoal que nos assiste, o Fran aqui. Pergunta pro Fran. Tem que sair da zona do conforto. Pra quê? Vamos lá. De novo, vou trazer esse exemplo da cadeira. Nós estamos aqui, num ambiente estruturado, confortável. Porém, de repente, você recebe uma notificação ou recebe um telefonema aqui no interfone. Eli, Jennifer, Fran, acabaram de deixar pra vocês aqui 4 poltronas de massagem, aquelas do shopping, pra vocês usarem. É pra vocês. Entretanto, ela é mais confortável? Absurdamente. Acho que nem ia rolar podcast, vocês iam dormir o dia inteiro com massagem. Acho que pro podcast não daria certo. Mas vamos lá, por causa da ideia, hein? Certo? Mas de repente, olha pra nós, sim, é pra vocês. São 4 cadeiras. Vocês vão ter. Só que vocês precisarão descer pra pegá-las e colocar na sala de vocês aqui. Vocês vão ter que subir alguns lances de escada. Caramba, mano, vou ter que sair do meu conforto, mas se eu sair daqui, eu vou ter aquela cadeira massageadora pro resto da vida. Pra que nós temos que sair da zona do conforto? Para termos mais conforto. Lembra que nós falamos que o cérebro trabalha para poupar energia? Então, vamos falar se trouxe alguns exemplos de hormônio, né? Pô, endorfina, dopamina, serotonina, são hormônios do prazer, do bem-estar, do relaxamento. Por que é tão satisfatório fazer uma atividade física? Porque você vai contra a sua natureza de se expor em ameaça. O cérebro não interpreta aquilo como algo saudável. Calma aí, você tá se mexendo demais. O que você tá fazendo? Você tá... Que papo é esse? Isso é uma ameaça. Quando você termina, figura, você continua vivo. Rapaz. Toma endorfina, dopamina, serotonina. E aí, combinado, como dizem as meninas superpoderosas, açúcar, tempero e tudo que é de bom, toma ocitocina. Agora, quando nós falamos de vida adulta, nós fomos, pelo menos até a nossa geração, nós somos criados a entender que ser adulto é levar a vida a sério, que a vida não é brincadeira, que a vida não é um jogo. Coríntios 13. Quando eu era criança, eu fazia coisas que era de criança. Depois que eu virei adulto, passei a fazer coisas que era de adulto. Ok. Contudo, hoje em dia nós temos encontrado muitos adultos que têm tido atitudes infantis. Meninos crescidos. Sacou? Meninos crescidos que esqueceram de assumir o papel de adulto em termos de ter as próprias responsabilidades, mas e a criança? Ouvimos muito isso no treinamento. Resgate a criança, cuida da criança ferida. Quando que é bom ser criança? Quando você precisa ser criativo. Não existe criatura mais criativa no universo do que uma criança, do que um filhote. Por quê? A criança não está preocupada com o julgamento.
A criança não tá preocupada com o apontamento de Gestor, dedos. põe o balãozinho ali, tá? Na edição ali. Olha a cara da Jenny. Tipo, agora todas as peças se encaixaram. exatamente! Tá entendendo um pouquinho do meu trabalho, amiga? Tá entendendo um pouquinho do meu trabalho? Abre o bloco de notas, já registra, porque... Marca o tempo. Entendeu? Então, assim, não tem problema você manter a criança que existe em você. Porque a criança é o melhor exemplo de como ter a liberdade genuína. Só que o grande lance é que nós, adultos, nós queremos proteger as crianças baseado nas nossas interpretações. E aí, meio que de um modo automático, nós eliminamos as habilidades naturais que todo mundo tem. Você quer um exemplo besta? Quero. Eu não consigo nadar, eu não sei nadar. Criatura, você ficou 9 meses no ventre da sua mãe nadando. É só uma habilidade que foi adormecida, que se trabalharmos com repetição, ela é resgatada, porque é o subconsciente, o inconsciente, procurando te proteger. Então, quando nós falamos de adulto, vida adulta, é importante entendermos os nossos papéis. Eu trago até para um outro viés ali, se você me permite. Temos escutado muito esse papo de igualdade, feminismo, machismo, calma aí. O problema que eu vejo é que as pessoas não entendem o real significado das palavras. Exatamente. Sacou? Márcio. O papel do homem, é ser provedor. O homem tem que abrir o caminho. O homem tem que trazer segurança. O homem tem que segurar a bronca. A mulher é estratégica. O homem não pensa, a mulher administra. É pré-histórico isso, o homem é pra caça. Ele trazia para a caverna e a mulher fazia a gestão para aquilo durar. A mulher, ela cria, a mulher gera vida, malandro. Só que, de novo, o excesso de acesso a informações superficiais transcria uma geração de pessoas que são acéfalos intelectuais. Acha que sabe muito, sabe porra nenhuma. Não vai pro ringue, né? Não vai pra ringue. luta. E aí você tem jovens cada vez menos proativos, cada vez mais vítimas, adultos se vitimizando porque o sistema não me entende. Calma aí, malandro. Primeiro, qual que é o seu papel? Você trouxe adúltero. Qual tipo de condicionamento, que aí entra a autorresponsabilidade, um dos pilares da inteligência emocional. Qual o tipo de condicionamento que eu me permito receber? Porque uma vez que no ambiente externo não tenho controle, mas tem influência, e no meio ambiente eu consigo monitorar, qual é o estímulo que eu me permito receber? Olha, vários ensinamentos aqui para o público em geral, mas principalmente para os pais, né? Porque o Márcio trouxe mais uma vez aqui uma resposta que hoje incomoda muito os pais, que é como eu trabalho o vício do meu filho nas telas. Então, olha o que você falou, né? O condicionamento. E aí, Márcio, uma coisa também que você falou que me chamou a atenção, essa questão da criança. Então, hoje, por essa vida corrida, a rotina, a falta de tempo, e aí muitos pais acabam mesmo, eu vejo isso, fazendo na dinâmica familiar, tratando a criança como um adulto. E aí esse pai, ele não consegue acessar porque para você sentar ali e brincar com uma criança, você vai precisar estar como uma criança também. Mas aí fica aquela confusão, né? Ali quando é pra ser criança, ele é o adulto. E aí quando é pra ele ser adulto, porque aí toda aquela história, não vou fazer o que fizeram comigo. E aí ali, como você falou, não é pra ser igual, é pra ser diferente, né? Aquela questão que a gente fala, né? Não é pra ser amiga, é pra ser pai, é pra ser adulto. Então fica toda essa bagunça. Eli, e essa bagunça, eu peço sua permissão de novo. Marcha com a boca. É você que mexe no Paranauê. Para os pais, talvez o maior medo deles é que os filhos fracassem. Mas fracassem na interpretação deles. Eu tenho alguns afilhados, né? Não temos filhos ainda, mas nós temos alguns afilhados. E eu sempre falo para eles, a única responsa que você tem que fazer enquanto filho é não encher o saco dos seus pais, não dar desgosto. Pô, fulano, puta, é filho do fulano. Nossa, aquele cara é um malo. Não, filho do fulano, nota 10. É isso que seus pais esperam escutar a seu respeito. E o que muitos pais fazem é
transferir as frustrações que eles têm para os filhos, mas eles acreditam que aquilo é uma motivação porque eles não querem filhos fracos, porque a vida é dura, porque o mundo é duro. Mas, de novo, eles acabam por criar uma jaula e não deixa a criança viver. Lógico, não vamos fazer loucura também. Mas se o filho não experimentar as próprias experiências, ele vai possivelmente repetir o padrão de comportamento dos pais. E tem muitos pais que precisam prestar atenção no quê? No tipo de cobrança que deve ser feito, porque tem que haver cobrança. Sem cobrança não há crescimento. Mas quais foram os meus resultados enquanto pai para eu cobrar do meu filho? Você tem que ser o melhor da escola. Você foi o melhor da sala? Não. Não, porque você tem que ganhar esse jogo. Você foi campeão? De novo, você faz igual ou melhor do que eu? Não. Então, dá uma segurada. Fui atleta profissional, ganhei uma porrada de título, joguei em time grande, aprendi muito. Eu tenho um afilhado que ele tá apanhando da bola, tá sendo dispensado de peneiras. É o processo. Pô, padrinho, fui dispensado. O que tem? O que você tem que fazer diferente da próxima? O que você fez ou que... padrinho, tal. Outra coisa, vai e se diverte, mano. O fato de eu ter jogado isso e ter ganhado isso, não quer dizer que você vai ganhar. Você pode ganhar mais ou menos que eu, mas tem que ser importante pra você. A única coisa que você não pode fazer é encher o saco. Dá dor de cabeça porque você tem referência aqui. É isso. Então, para os pais também, lógico, eu não tenho filhos. Mas eu lido com pessoas. PNL. Toda ação tem uma intenção positiva. Entretanto, tomar cuidado com que essas nossas intenções não sejam, na verdade, sabotadores. Sim. Porque às vezes eu espero tanto do meu filho, eu quero tanto que meu filho seja bem sucedido, mas na ótica de quem? Na ótica de quem? Eu gosto muito dessa linha de raciocínio, porque eu volto para a questão do espelhamento que as pessoas fazem muitas vezes. Então, a vida inteira a pessoa passa comparando o que ela queria pra ela, olhando pro que o outro tá fazendo. Aí ela queria fazer, mas ela não faz, aí porque ela não fez, porque o outro fez, e ela não consegue fazer porque o outro conseguiu primeiro. Então é um ciclo vicioso que a pessoa não sai daquela rodinha, ela não sai. E aí, uma coisa que, dentro desses pontos que você tá trazendo, a gente falar, então, você precisa tomar cuidado com seus pensamentos, com seu campo de visão, a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente fala de colocar isso em ação, muitas vezes, quando você vai buscar um mentor, principalmente alguns mentores que estão por aí, as pessoas falam muito sobre, você tem que ir lá e fazer, você vai lá e faz, e se você não fez é porque você não tá no lugar certo, na hora certa. Márcio, por favor, desconstrói isso, Márcio, que eu sei que você não é essa pessoa. Jennifer. Só fazer? Não. Entre o fazer e ter o resultado, existe o processo. E assim, primeira coisa, talvez a pergunta mais difícil. Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu uso muito a palavra desafiadora. Por quê? É satisfatório esperar um desafio. Talvez a pergunta mais desafiadora que nós temos que responder, mas no nosso tempo, é: o que eu quero? O que eu quero? Quem que eu sou? São perguntas que são desafiadoras de serem respondidas. Porque eu chegar na Jennifer e falar: Jennifer, você vai lá e faz. Isso é o quê? Mas e o como? Voltamos para o estoicismo. Não é sobre o quê, é sobre o como isso acontece. E para que nós entendamos o que eu quero, é uma situação bem interessante. Eu estou com uma cliente que ela está num processo de mudança profissional. E quando ela me procurou: Márcio, eu quero sair do CLT, eu quero empreender. Tá ok. Pra quê? Porque eu quero ter liberdade, eu quero ter tempo. E como você tem se comportado pra isso? Aí nós começamos os trabalhos. Aí, mas você já parou? E assim, eu procuro trazer um aprendizado profundo. Perguntei: você sabe o significado do seu nome? Como assim? Seu nome te define, você já percebeu? E se vocês quiserem pesquisar, quem nos assiste agora, pesquisa o significado do seu nome, faz uma ligação com a história da sua vida, você vai ver que o seu nome te representa. Márcio, tem tudo a ver, blá, blá, blá. Temos feito as movimentações. Vai pesquisar, né? Pode pesquisar, você vai ver. Aí você liga com a história da sua vida. E aí, chegamos num ponto
em que ela se viu num cenário que a pessoa que seria a sócia dela caiu fora e agora ela tem tudo na mão dela para tomar as próprias decisões. Márcio, não estou sabendo o que fazer então. Sabe o que acontece? Você não está sabendo lidar com aquilo que você buscou, que é liberdade. É isso aí. E para nós entendermos isso, 4 perguntas que nós devemos nos fazer a todo momento. Vivemos numa era de ansiedade. 9% da população brasileira é ansiosa. 720 milhões de pessoas no mundo têm algum transtorno mental. Não está normal isso. Tem aberto cada vez mais farmácias. Não está normal isso. Então, 4 perguntas que nós precisamos fazer, nós necessitamos fazer antes de tomar decisões. Eu necessito disso? Necessitar é diferente de precisar. Se você precisa, não é vital para a sua sobrevivência. Se você necessita, isso é vital para a sua sobrevivência. Isso está no meu controle? O controle é sempre interno. É o famoso locus interno. Certo? Eu tenho feito o que posso para melhorar com essa situação? E a última pergunta. Se o que eu desejo acontecer, eu estou preparado? Porque muitas vezes nós almejamos, e quando chega, eu não soube usufruir. Quantas vezes planejamos aquela viagem, 1 ano, 2 anos programando, para ficar uma semana, que seja, já foi. Porque eu não soube curtir a jornada, respeitar o processo. Eu não soube responder a última pergunta. Se o que eu desejo acontecer, eu estou preparado? Eu acho fantástico. Ô, Márcio, me fala uma coisa. Você percebe se nos seus atendimentos ou quando você conversa com as pessoas, quando você faz essa pergunta, né? O que você quer? Você percebe, você nota que as pessoas elas têm uma tendência a ficar respondendo que é a resposta da sua última pergunta, de que é o que ela não quer? E aí eu falo assim, tá? Às vezes eu falo, tá, vai, fala o que você quer. Fala não, né? Ela fala, eu não quero que aconteça isso. Não, mas o que você quer? Uhum. Não, é porque. Aí você fala demais, aí. Demais. E aí, você vê esse link com. Eu passo por isso também. Você vê esse link com o seu nicho aí quando você fala da autossabotagem? Demais. Ó, corta aí. Demais, porque quando nós fazemos essa pergunta, o que você quer, e é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos também. Sim, sempre. Trouxemos o tema meta, tá ok. O que é meta? É uma coisa muito legal. A meta motiva. A crença que permite. Então, quando eu faço essa pergunta, o que você quer? É muito normal o pessoal transferir responsabilidade. Não, porque meu pai, porque meu marido, porque meu chefe, porque meu esposo. Não. Tudo bem, mas você não respondeu. O que você quer? Aí sabe qual é a melhor resposta que eu recebo? Eu vejo agora deu certo. Quando tem silêncio. Porque quando há o silêncio por parte do cliente, é porque ali ele parou para refletir. Ele foi para onde? Para dentro. Foi para dentro, percebeu? Então, para qualquer mudança de comportamento que nós almejamos, é essencial entender que o comportamento, ele... Vou pegar esse copo da base. Ó, imagina que aqui, ó, não sei se o pessoal consegue ver. Imagina esse círculo, tá? O resultado, ele está do lado de fora do círculo. O que vai trazer resultado é a maneira como nós nos comportamos, que está aqui na bordinha do círculo, já encostando no copo. Só que para que nós possamos ter comportamentos que fortaleçam os resultados que nós almejamos, nós temos que cuidar do que está aqui dentro do copo, que é a nossa identidade. Se nós não mudarmos a nossa identidade, não haverão comportamentos fortalecedores e, consequentemente, teremos frustrações nos resultados. Totalmente. Só que o grande lance é a mudança de identidade começa até na maneira como nós utilizamos as palavras. Um exemplo. Eu não consigo gravar o que você me fala. Você prestou atenção no como você falou? Era. E se ao invés de você dizer que não consegue gravar, olha, eu tenho prestado mais atenção nas palavras e... Opa, é o condicionamento. A palavra é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Verdade. Então, para você mudar a identidade, preste atenção no seu ambiente.
O que as pessoas que você tem como referência positiva fazem que você pode fazer igual ou melhor? E quando eu digo igual ou melhor, não é da noite pro dia fazer. É o processo de aprendizado, que é a repetição. Ou forte impacto emocional, mas a repetição. Uma vez que você repete, você desenvolve hábitos. Mas o que é hábito? Hábito é tudo aquilo que nós fazemos sem esforço. Ouvimos muito sobre bons e maus hábitos. Existem, só que é muito precoce nós dizermos que existem apenas os bons e os maus hábitos. Não, porque hábito, na verdade, o hábito ele é eficaz. Para que serve o hábito? Para resolver um problema. Resolver um problema específico. E dependendo da situação, um mau hábito é o que você precisa naquele caso. Não come doce! Mas às vezes a pessoa tá com uma baixa de energia, tá desanimado. E o açúcar, de novo, o cérebro entende que você não vai precisar caçar o alimento, vai poupar energia. Tá uma dopamina. Só que o grande lance, a principal diferença entre os bons e os maus hábitos, de novo, hábito serve para resolver problema. Mas a principal diferença entre os dois é o longo prazo. Porque se eu utilizar a todo momento um mau hábito para resolver um problema, no longo prazo a conta vem. Engraçado que você tá falando isso, eu tô lembrando do Poder do Hábito, né? Opa, manda. Eu adoro esse livro. Então, quando a gente fala dessa questão, ele mostra um ciclo, né? Uhum. Que ele mostra lá o hábito acontecendo, é pra resolver um problema, e aí, só que tem uma raiz, eu não lembro a palavra que tá no livro, mas tem uma raizinha ali, que é o porquê você vai pra aquele lugar, né? Então, assim, você vai comer o doce. Você começa, eu tô num pico de estresse aqui no meu trabalho. Todo dia, 3 da tarde, me dá um negócio que eu vou comer um doce. E todo dia você repete esse hábito do doce porque você tá estressado, e aí por isso você come o doce. E como substitui esse hábito, né? Como que você descobre alguma coisa que vai fazer você ter, não sei se é prazer a palavra, ou satisfação, ou resolução de um problema, mas como que você substitui esse hábito? Você precisa entender a causa, né? O que ativa ele, é isso? Bem legal, porque nós entramos num processo de aprendizagem. Quais são os 4 pilares comportamentais em termos de hábito? Para tudo, isso acontece a todo momento, tá? Inconscientemente. Lógico. Mas acontece aí quando nós trazemos para a consciência, nós assumimos a rédea do jogo, certo? Tudo começa através de um estímulo, que gera um desejo, que gera uma resposta, comportamento, e que traz um resultado. Para que nós possamos, por exemplo, todo dia, 3 da tarde, me dá um pico de comer um doce. Para você começar a mudar esse hábito, primeiro você tem que entender qual é o estímulo que gera isso. E para você construir um hábito bom, o seu estímulo tem que ser claro. Eu preciso baixar a adrenalina, preciso me acalmar. É o estímulo. Eu bateu o pico de ansiedade. O que é ansiedade? Queremos controlar aquilo que não está no nosso alcance. O minuto seguinte, não está no nosso controle. Esse é o estímulo. O desejo. Qual que é o desejo da Jennifer? Se acalmar. Ficar centrada. Qual tem sido a resposta da Jennifer? O doce, o açúcar. Qual tem sido o resultado da Jennifer? Prazeroso. O doce é prazeroso. Agora, para que nós possamos construir um bom hábito, o nosso estímulo precisa ser claro. O nosso desejo precisa ser atraente. A nossa resposta precisa ser fácil. E permanecer no longo prazo, né? Vamos entender isso aí. E o resultado ele tem que ser satisfatório. Sim. Por que satisfatório, Jennifer? O prazer, ele é momentâneo. A satisfação dura para sempre. A satisfação, ela persiste. E para que nós possamos eliminar os maus hábitos ou aqueles que não vão agregar, o estímulo ele tem que ficar invisível. Tira do seu campo de visão. Ah, sim, sim. O desejo ele não pode ser atraente. Mas se eu comer esse doce, vai me encher de açúcar, vai me inflamar. Se eu comer esse doce toda hora, todo dia. A nossa resposta, o nosso comportamento, ele tem que ser difícil. Mas se eu quiser comer um doce, eu vou ter que ir lá no mercado, do outro lado da rua, andar 40 minutos. E você já queimou, já gerou endorfina, dopamina. Então, a resposta tem que ser difícil. E o resultado não pode ser prazeroso, não pode ser satisfatório. Porque, mas se eu comer o doce todo dia, daqui a um mês eu tô com 10 quilos a mais. Aí você começa a eliminar um mau hábito, mas como? Com a repetição. Com a repetição.
com a repetição. Porque a cada vez que você se permitir praticar os pilares dos bons hábitos, você mesmo vai... Caramba, não é que eu tô conseguindo? É a autorrecompensa. É verdade. Faz sentido? Total. E para que isso aconteça? Voltamos para a PNL. Mas como é que eu faço se eu tô com a minha ansiedade, se eu estou inquieta? Quebra de estado. O que é a quebra de estado? Você mudar o ambiente. Às vezes, os romanos tinham muito isso, solvitas perambulum. Resolva caminhando. Vai caminhar. Areja as ideias. Vai para academia. Toma água. Converse com outra pessoa. Liga um som. Quebre o estado. Muda o ambiente. Ele acabou de trazer o segredo de 2 livros. 5 segundos, acho que é 5 segundos ou 10 segundos. Tem uma autora que bombou, acho que é 10 segundos, que ela fala... Quebra aqueles 10 segundos, age, e o milagre da manhã... É o milagre da manhã? É o milagre da manhã. É isso. Então, quer dizer, você coloca uma ação ali, e é aquilo que você falou também é muito interessante, que é esse como, né? Quando você tem essa... Na reprogramação a gente trabalha muito isso, né? Como que você vai se ver, já se vê realizando. Então, quer dizer, coloca, não pensa, eu vou na academia. Não pensa. Coloca a roupa e vai. E aí você já vai se imaginar também como você vai ficar satisfeita ao sair. Porque você venceu aquele desafio. Legal, Eli, porque assim, para essas ações acontecerem, existe uma palavra crucial. Intenção. Intenção. Caso contrário, eu vou comer o doce, mas se eu comer esse doce agora, vai me deixar mais próximo de quem eu quero ser? Percebe que nós voltamos para a pergunta, quem é você? Se eu comer esse doce agora, se eu tomar essa cerveja agora, não tem problema tomar uma cerveja, mas o quanto que você vai tomar e o contexto que você dá para o momento vai me deixar próximo do que eu quero alcançar? Percebe? Então, sem a intenção, não haverão ações sustentáveis. Porque nós podemos colocar a roupa da academia. E, de novo, ninguém aqui é perfeito. Eu já fiz isso, de vez em quando eu faço isso. Põe a roupa, eu vou treinar. Só que, de repente, eu não fui, porque a minha intenção não foi clara. É muito real isso. Sacou? Tem uma... quando eu passei por um processo muito grande, né, de emagrecimento, ainda estou em processo, mas eu acho que a pior parte já passou, né? Que é realmente esse entendimento da intenção, né? Então, assim, eu tinha todos, no meu caso, naquela situação, cada pessoa tem um motivo pelo qual, né, alimenta isso. Então, assim, eu tive que substituir, né, algumas práticas justamente porque... era comum, era natural, assim, era uma coisa que eu não via acontecer. Na verdade, quando eu percebi, eu já tinha terminado de comer. Aí eu percebi o quanto eu tinha comido, né? Então, e aí eu comecei a ter ações completamente diferentes, que foi, me deu vontade de comer alguma coisa, né? Eu saía da mesa, porque eu tava num processo muito complicado. Então eu saía da mesa, e aí eu ia dar uma volta, então eu ia encontrar pessoas. Eu sentava, batia na porta e falava, eu preciso conversar. Né? Porque era realmente entendendo o que estava faltando até que eu consegui equilibrar muito mais isso, né? Então, eu ouvindo você falando, né, aqui processando, aí eu fiquei assim, então esse caminho, depois esse, depois esse, depois esse, eu consegui enxergar o ciclo, sabe assim? Que espetacular, legal isso. Porque você quebrou o estado. E quando nós falamos de eu enxerguei o caminho, é muito bacana, nós conversamos fora do ar. Por que as pessoas desistem da meta? Sim, ia ser minha próxima pergunta. Quer perguntar? Pergunta. As pessoas, na verdade, não desistem da meta. Elas desistem do processo. E isso acontece, infelizmente, pela maneira como nós temos sido ensinados. E muitos profissionais forçam isso ainda. Com aquela máxima de que, se você começou, você tem que ir até o final. Porque se você faz isso aqui, o jeito que você faz uma coisa, você faz outras. Calma aí. Que você não pode mudar. Primeiro, só o que está morto não muda. Segundo, o que nós somos não muda. O que nós somos? Nós somos célula, nós somos água. Agora, quem nós somos muda o tempo inteiro porque nós somos seres sociáveis e estamos em ambientes recebendo vários estímulos. Por que as pessoas desistem do processo? Na maioria dos casos. Porque elas tendem a enxergar somente o destino final. E se você enxerga apenas o destino final, você esquece tudo aquilo que você já fez.
E é uma tendência da sociedade. Se você reconhece os seus feitos, se você valoriza o seu trabalho, você está se achando. Nossa, você é muito metida besta. E um dos grandes aprendizados que as minhas caminhadas me trazem é que assim, pô, eu vou fazer uma caminhada de 800 quilômetros. Tá ok. Eu sei que eu preciso chegar lá. Mas eu faço isso pra mim nas caminhadas e na vida. Porque eu tenho os meus objetivos. Eu sei aonde eu quero chegar. Mas eu não fico pensando em quanto falta. Eu sempre paro, olho pra trás e falo, caramba, eu já fiz tudo isso. Um exemplo, eu preciso chegar, licença, tá ali? Eu preciso chegar nesse copo. E eu vou sair daqui. Se a todo momento eu vim caminhando, eu sair desse copo. Meu objetivo é chegar aqui. Se eu olhar pro quanto falta, nossa, falta muito. Mas se eu olhar pra cá, caramba, eu saí dali. Aí eu continuo caminhando. Tá um pouquinho longe ainda, mas se olhar, caramba, eu saí dali. Aí eu continuo caminhando. De repente, eu cheguei ali e quando eu olho pra trás, caraca, eu não acredito que eu saí dali. Ou seja, eu já fiz tudo isso. Continua. Continue enquanto fizer sentido pra você. Esse papo de que se você começou, você tem que ir até o final e blá blá blá. Vá enquanto fizer sentido pra você. Porque se você for até o final em algo que não faz sentido pra você, você traz os seus valores. E traz os seus valores aí contra a sua natureza. E contra a sua natureza dá espaço pra frustração, ansiedade, depressão e todas essas mazelas que nós temos escutado no dia a dia. É o que eu mais vejo, até pelos atendimentos, muitas vezes a pessoa ela vem querendo um objetivo com um trabalho, enfim, mas o que eu mais vejo das pessoas é essa necessidade do resultado final, né? Então, eu vou começar isso aqui, mas eu quero saber, isso vai trazer resultado? Isso vai funcionar? Isso vai não sei o quê? E se você fala assim, cara, vive o processo primeiro, um passo de cada vez, calma, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui primeiro, aí eu dou outro passo, a gente já entendeu, a gente já traçou uma linha, né? Sim. E eu acho que é bom a gente falar isso, porque a nossa geração sabe o que é isso, eu acho, né? A diferença é essa. Então, assim, bom, então tá, você já tá aqui no A e você vai chegar no B, já entendemos isso, mas existe um caminho. Então, esse caminho, ele é feito de ajuste, ele é feito de desistências, ele é feito de inclusões, ele é feito de pausa. Então, de você falar, não vou fazer hoje, amanhã eu volto, amanhã é outro dia, né? Então, assim, é muito importante deixar isso claro, porque cada vez mais as pessoas estão querendo um resultado. Eu vou ter essa ação para ter esse resultado. Aí, quando não tem, para tudo porque não deu certo. Porque o fulano conseguiu ou não. Eu vejo assim, que a questão do buscar resultado não é uma questão da geração, porque todos nós sempre buscamos resultado e precisamos buscar. A questão, eu vejo que falta um ingrediente quando você trouxe os 5 pilares, que é a questão, talvez, do amadurecimento e a responsabilidade de você ter que administrar aquela frase que é assim, né? É uma frustração a curto prazo para um resultado a longo prazo. Isso. Então, o que está acontecendo hoje é a busca do imediato. E aí, a gente daria outro podcast aqui, que a gente vai voltar de novo para a neurofisiologia. Obrigado. Que aí a gente tem, então, eu tenho uma frase que eu falo assim, nós vivemos da era da informação com indivíduos mais desinformados. Entende? Conectados, porém sozinhos. Isso, por quê? Então, como essa resposta vem muito rápido, e aí essa resposta rápido, ela cria um condicionamento viciante de ter a resposta rápida. Então as pessoas, os jovens vão buscando alternativas, mas vai ficando viciado em não esperar. Nossa, então, quando você falou, tem uma outra metáfora que eu uso para os meus clientes, quando você deu esse exemplo do processo, como está o seu caminhar na vida? Você está olhando pelo qual vidro do carro você está usando, né? Porque encaixa bem o que você falou, as pessoas às vezes caminham ali olhando o retrovisor. Eli, é espetacular o exemplo essa situação que você trouxe do imediatismo, porque aí nós voltamos para a síndrome do pensamento acelerado e aí nós voltamos para o ambiente. O problema não é isso aqui. O problema é como isso aqui é utilizado. Total. Isso se leva em razão. Nós somos numa época onde, se você pedir uma pizza, você tinha que ligar e às vezes nem entregue era. Eu tomei vários balões. Vai levar 1h30, vai levar 2 horas.
Hoje, com esse hiperestímulo ao qual nós estamos expostos e permitimos, isso aqui nos entrega tudo muito rapidamente. Aonde, a partir do momento que eu tenho que esperar por algo, isso me gera um desconforto. Porque esperar não é algo que eu estou habituado. Esperar não é algo que está no meu controle. Então, você tem um aplicativo que você pede a comida, você vai monitorando o aplicativo. Se passa de 5 minutos, nossa, demorou, tá atrasado. Olha que ironia. Você assiste tal filme? Você assistiu tal filme? Ah, eu não tenho paciência. Eu prefiro seriado. Mas calma aí, hoje em dia cada seriado dura um filme, mano. E cada seriado tem 10, 20, tantas temporadas, que se eu assistir um episódio, é praticamente a duração de um filme. Ah, mas eu não tenho paciência. Tem uma cliente minha que ela trouxe um ponto bem interessante quando você fala de imediatismo, que ela falou, Márcio, eu tô com uma dificuldade muito grande em assistir filmes, porque eu vejo tanto vídeo no TikTok que eu não tô com paciência pra assistir nem seriado. Gente, você acha que ela tá com um giro alto? Você acha que ele não temos trabalhado a ansiedade? Você acha que ele não tem puxado pra quebrar estado, mudar hábitos? Prestar atenção aos estímulos? Porque vivemos numa era de sobra de falta de tempo. Doido, né? É tanta falta de tempo que tá sobrando. E aí, Eli, como é que tá? Ah, uma correria. Palavras do mundo corporativo. Prioridade e urgência. E produtividade. Senão você não produz. Eu tenho um treinamento, um dos treinamentos do Instituto, que é o Focus. Que nele eu ensino literalmente ferramentas na prática de como você ser uma pessoa focada de maneira consciente. Não, mas você tem que ter foco. O que é foco? Que tipo de foco eu preciso de acordo com o momento que eu me encontro? Outra coisa que poucas pessoas, os 5%, os 2%, na verdade, nesse caso eu trago para os 2%, porque 98% da humanidade ainda está muito adormecida. Mas as pessoas não encontram tempo para conversarem consigo mesmas. Eu lancei um livro chamado Caverna, Vento e Luz, que é um livro de reflexões do Márcio, onde o intuito dele é fazer com que, através das minhas reflexões do mundo, você tire um tempo para escutar o que está dentro de você. E aí no livro você escreve como é que está a sua vida. E quando você para para ler o que está dentro de você, fala, caraca, mano, que bacana. Porque ali o objetivo do livro é que você ficar livre de comparação, de julgamento, de competição desnecessária, de autopunição. A galera confunde muito autocobrança com autopunição. Porque se eu não sofrer, não tem valor. Não, mano. Não veio para sofrer. Nós viemos para ser agente de transformação. Cada um interpretando o seu papel. Todo mundo interpreta um papel nesse plano. Até aquela pessoa que é a maior mala, é o papel dela para que você aprenda a não ser como porque não bate com seus valores. E nesse livro o objetivo é realmente, para um momento, escuta o que está dentro de você. A saída é sempre para dentro. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para meditar, Márcio. É respirar. É só isso. Com todo respeito aos mestres, meditação é você parar para prestar atenção na respiração. Olha como isso alivia. Para quem nos assiste agora, permita-se fazer isso. Mas meditar tem que ficar quantas horas? Não. Intenção, vou meditar por 30 segundos. Ótimo, 30 segundos é melhor que 29. Verdade. Vou meditar por 1 segundo. 1 segundo é melhor que segundo nenhum. Saiba a intenção, que aí você controla o imediatismo. Nós queremos tudo tão rapidamente e quando chega não sabemos usufruir. E aí, você voltou numa palavra que eu queria trazer aqui uma contribuição também. Quando a gente está falando de autossabotagem, como que eu entendo, né? Eu entendo que essa mente ela tem uma intenção de te proteger, só que você não sabe disso. Então, quer dizer, você tem uma meta. Né? E aí, só que você tem aquele sentimento do medo por tudo aquilo que você ouviu que não ia dar certo. E aí a sua mente, o que ela faz? Nossa, isso faz ela sofrer. Então, a minha intenção é proteger essa pessoa. Logo, eu vou trazer situações que não dê certo para proteger. Aí você fortalece a sua crença. Realmente, isso não é para mim. Realmente, isso aqui é difícil. Aí olha como nós nos sabotamos com as palavras. E aí você repete o ciclo, como nós aprendemos, repetição ou forte impacto emocional. Críticas. Entenda uma coisa. Só te critica quem faz menos que você. Tenho certeza disso. Quem faz mais do que você, ela te orienta. Perfeito. Sacou?
você só vai receber crítica de quem faz menos do que você. E nunca vai ser bom, e nunca tá o excelente, sempre falta uma coisa, e você deveria fazer diferente. E aí, e quanto mais a gente escuta isso, você cada vez mais vai ficando num cantinho, guardadinho, escondidinho. E o Márcio trouxe uma coisa aqui muito bacana, de uma forma muito didática, adorei, que é essa, e você também falou muito disso, Jennifer, que é o processo. O processo. Então, quando você entende que, né, que a sua vida está como eu olho, né, que cada um tem as suas escolhas, as responsabilidades, você não está no controle e você valida o seu processo, como você bem exemplificou aqui, em vez de, nossa, tá muito longe, nossa, mas olha o quanto eu andei, Sacou? a chave. Quando você mensura ali, joga no papel. Quando nós anotamos, nós aumentamos em até 65% a chance daquilo se tornar. Não quer dizer que toda meta é alcançável. Não, é papo de louco. É papo de louco. Mas assim, quando nós colocamos no papel, nós aumentamos em 65% a chance daquilo virar realidade. Mas se porventura eu não alcancei, eu já me tornei uma pessoa diferente do que eu era. O que eu aprendi? O que eu posso fazer de diferente? Sem dúvida, existem casos raros de pessoas que na primeira tentativa já arrebentam. Beleza. Exceções. Agora, nossa, porque eu tinha uma meta de faturar 1 milhão. A galera tá querendo ficar milionário. Só certo? isso que as pessoas Não, querem. porque eu quero faturar 1 milhão em um mês. Uhum. Se você ganhar na Mega Sena, malandro. Eu não conheço, digamos assim, quem consegue sair do 0 a 1 milhão em um mês. Não conheço. Se vocês conhecerem, manda aí. Por favor, manda o contato. Agora, calma aí, malandro. Eu tô zerado. Mas esse mês eu faturei R$1. R$1 é melhor que 0. Melhor que antes. Por quê? Não existe progresso grande ou progresso pequeno. Progresso é progresso. Verdade. E quando você valoriza o seu processo, melhor, quando você valoriza o seu progresso, você respeita o processo. Você respeita o processo. Sacou? E até só pra finalizar essa parte, eu até gosto... Eu falei sobre isso esses dias, eu vou até falar aqui. Sobre essa questão das pessoas, né? Do caminho do empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, ele sai do CLT, que nem você falou de uma cliente, né? A pessoa sai do CLT e aí ela vai pro empreendedorismo com aquela esperança, com aquela vontade, com aquela ânsia de que vai dar tudo certo. E, de repente, ela passa por processos de adaptação, de rotina, de vida, de casa, de parceiro, de hábitos. Ela começa a mudar tudo. E ela quer estar faturando milhões nesse caminho. Tá tudo bagunçado, mas ela quer estar fazendo muito. E aí, conforme ela vai caminhando, ela começa, vou fazer um negócio no Instagram, vou fazer um site, vou fazer não sei o quê. Só que é um caminho, né? Então, assim, poxa, olha, eu consegui organizar o meu tempo de trabalho. Eu consegui arrumar um espaço, um local para trabalhar. Então, eu entendo que o processo é a parte mais divertida, né? Eu vou levar pro lado divertido. O processo é a parte mais divertida. E quantas pessoas a gente conhece, né? Quando você já tá um tempo na jornada, né, Márcio? Pode falar? A gente conhece gente que tá muito grande hoje, gente que tá enorme, que tá linda, que tá vibrante. E essa pessoa tem uma história. Jennifer, essa pessoa tem uma história. Tem uma reflexão no meu livro que eu coloco assim. E de repente, depois de 5, 10, 15, 20 anos de persistência, que é uma característica comportamental de um empreendedor, depois de 5, 10, 15, 20 anos de persistência, o seu da noite do dia chegou. O dia pra noite chegou. Perfeito. Sacou? Então, assim, eu não sei quando vai ser o meu da noite pro dia. Às vezes já é. Às vezes o meu papel, a minha missão aqui é abrir caminho para quem vai chegar. Eu não sei, mas o que eu não posso fazer é parar. Aí lembra que você falou, mas se quando cansa, né? Uhum. Porque é normal cansar, nós não somos robôs. Até robô cansa se não tiver manutenção da pifada. Então, assim, quando nós estivermos cansados, descansa. Descanse. Quando nós estivermos desgastados, regenere-se. Muda o ambiente. Quebra o estado. Quando você estiver esgotado, aí é hora de parar. Porque se esgotou, não tem mais o que buscar, não tem da onde tirar. Aí é hora de parar porque não faz mais sentido. Sacou? É o que eu sempre falo, mexa-se, né? Tá com alguma coisa, tá cansado, tá fadigado, tá com sono, não quero mexer mais com isso, cansei. Mexa-se pra qualquer direção, mas vai buscar uma direção.
E Jennifer, legal você falar o mexa assim. Porque nós também temos muita positividade tóxica, né? Gratidão. Que hoje seja melhor que ontem. Que o melhor... aquele papo. É o Fran ali. O Fran, gente, vocês tirou. A gente tem que deixar uma câmera na cara do gestor. Fran, você tem que fazer uns close pra você, Fran. Fazer uns cortes pra você. Porque é o seguinte, mano. Eu falo muito pra galera. De novo, efeito Monange. Não vou falar sobre cabelos, meninas. Não me tragam pra esse assunto. Agora... Mano, você tá puto? Fica puto. Escolha. Sinta o que tiver que sentir. Mas no final, lembre-se, qual que é a sua escolha em relação a esse sentimento? Lembrei de uma coisa que eu queria falar, que é o desistir, quando vocês estavam falando de que não pode desistir. E aí eu falo, como não? Desistir, às vezes, é autoproteção, porque você encara ali um leão. Eu não vou fugir do leão. Eu dou esse exemplo no atendimento. Não vou fugir do leão. Tá, você vai encarar? Não, você precisa fugir. Você é burro. Se o cérebro trabalha pra ou ele paralisa, ou ele enfrenta, ou ele foge, aí entra o conceito das escolhas. Existem as escolhas sábias, as escolhas tolas e as escolhas corajosas. Escolha a sua escolha. Se você pôr um leão com fome na minha frente, fala, nem um Bolt me segura. É assim que funciona. Você falou que é 800 quilômetros, eu vou fazer 900. Eu faço 1.600 e correndo. Eu andando, eu corro. Então, mas você fugiu do leão. Sim, eu fugi do leão. Agora, se o leão tá de boa, se eu vejo que eu estou num ambiente o qual eu consigo ter uma influência positiva, vamos ver esse leão. Então, tem um filme que eu gosto muito, chamado Na Natureza Selvagem, onde é a história do Alexander McCandless. Ele era um gênio. Só que ele entendeu que aquilo que ele vivia não era a realidade. Então ele foi em busca da liberdade extrema. A família super bem de vida, de grana. O pai dele é um dos nomes grandes da NASA. Ele vendeu o carro, ele doou a bolsa estudantil dele, ele tinha notas para entrar em Harvard, ele era fora da curva. Legal. E nesse filme tem uma frase que ele cita de um filósofo que ele fala: você não precisa ser forte, você precisa se sentir forte. E muitas vezes a maior demonstração de força que nós podemos ter com nós mesmos é reconhecer as nossas vulnerabilidades. Sacou? Como isso faz a diferença? Reconhece, eu não sou bom nisso, mas eu posso melhorar. A questão é, eu não sou bom nisso e tá tudo bem. Não, de novo, existe uma coisa entre consentir. Se você consente, você fica resignado. Mas existe a diferença entre consentir e investir. Não sou bom. Vai fazer sentido eu aprender isso? Sim. Se não fizer, beleza. Ainda que segue. Mas o grande lance é justamente esse. Você tem que encarar seus medos de frente. Medo é falta de conhecimento. Se tá com medo, vai de qualquer jeito. Vai com medo mesmo. Minha visão. Papo de louco. Ele tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Se você está com medo, busque conhecimento. Eu tenho uma camiseta escrito isso. Você tem uma camiseta escrito isso? Certo? O escrito que você tem com medo, vai com medo mesmo? Bora com medo mesmo. Aí você põe entre parênteses. Busque conhecimento. Por quê? O buscar o conhecimento é, de novo, você se conhecer. Essa semana aconteceu algo muito interessante, o qual foi muito grato. Eu fui visitar um cliente lá no Ibirapuera. Eu não vou de carro, mano. Vai dar um trânsito bravo, essa chuvarada. E eu adoro andar de metrô. Metrô e trem, eu adoro, não sei. Acho praia, enfim, sustentável, eu gosto. E aí eu fui fazer uma gracinha que eu não vou pegar o trem direto, senão pode interferir no horário, eu vou fazer a baldeação. Quando eu cheguei na baldeação, chegou o trem e estava entupido. E o pessoal que estava na plataforma, eles tiveram que entrar naquele trem entupido. Enquanto eu fiquei sentado e pude esperar aquele momento. Eu agradeci porque hoje eu tenho tempo. Eu consigo administrar bem minha vida, meus negócios. E eu agradeci por isso, porque eu esperei 4 trens. Porque eu tinha tempo. Quando chegou o 4º trem, o 5º trem, na verdade, eu entrei, fui de boa. Só que para eu hoje poder esperar 4 trens para entrar no 5º, são mais de 10 anos de caminhada, onde vira noite,
vai estudar durante a semana. Mas 5 dias é muito tempo. Vai estudar de novo. Ah, isso não é pra mim. Você é maluco. São anos de respeito ao processo. O que me aguarda lá? Não sei, mas eu sei que eu estou disposto a pagar o preço enquanto fizer sentido. Então, para quem nos acompanha, o grande segredo para nós não termos os nossos comportamentos como sabotadores é saber a diferença entre prazer e satisfação. O prazer, ele é momentâneo. O prazer, ele é imediato. O prazer, ele é na pressa. Quando nós temos pressa, nós não entendemos o processo. Já a satisfação, ela dura para sempre. Sensacional, gente. Sacou? E minha esposa, ela tem uma frase que eu acho espetacular, que ela diz que tudo que é importante leva tempo. Tudo que é importante leva tempo. Quantas coisas que nós já nos predispomos a fazer, só que por desistir do processo, você se pega... Nossa, mano, se eu tivesse continuado o que eu tinha feito... Nossa, às vezes passaram 4 meses, 5 meses, 1 ano. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Agora, como você escolhe passar esse tempo, isso está na sua escolha racional. Você deu um bom exemplo aí dessa questão do prazer do bebê, né? Quando você é mãe, passa ali pela maternidade, você entende essa coisa do processo, porque o prazer, né? O bebê chora, vai lá e mama. Só que a satisfação é o quê? É aquele tempo que ele vai demorar para saciar aquela vontadezinha dele. Mas enfrentar o processo é difícil. Porque assim, quando você vai ordenar, né? Que você vai tirar o leite, você vê o quanto que é difícil. E aquele bebê, ele tem que ser persistente para aprender aquele movimento do sugar, porque ele não precisava fazer isso dentro da barriga. E aí, às vezes, ele para e chora e não quer pegar o bico. Mas olha, então, assim, é da nossa natureza, mas é como você bem trouxe aqui, Márcio, está adormecido, né? Está ali perdido. Então, é muito... É o quê? É a intenção, é a ação, é o persistir o tempo todo. Mas, às vezes, as pessoas querem sem esforço. Que é o resultado imediato. Sim. E resultado imediato não dura. Não tem durabilidade. Uau! Márcio, muito bom. Conta pra gente como que a gente faz pra entrar em contato com você. O pessoal que tá assistindo deve estar enlouquecido, né? Porque eu não consegui sequer falar inscreva-se nesse canal, ativa as notificações. Eu não consegui falar nem isso no programa de hoje, gente. Não tive condições. Fala agora. Jennifer, pra me encontrar é muito simples, tá? Instagram, @Márcio Cafezeiro, LinkedIn, Márcio Cafezeiro. Tem o site marciocafezeiro.com.br, tá? Tem o canal do YouTube, Márcio Cafezeiro. Então, eu falo de coração. Apenas permitam-se, tá? Apenas permitam-se, venham. Nós temos muito para oferecer. Tudo que nós pudermos fazer para potencializar os seus comportamentos, para que você realmente tenha a liberdade genuína, a liberdade plena, conte conosco. Conta comigo nessa caminhada. Ô, Márcio, acho que tem uma coisa aqui que você não pode deixar de falar para nossa audiência, que eu entendi, eu também trabalho com treinamento, roda de conversa, imersões, e aí você contou que você tem um processo pós os treinamentos. Explica aqui pra gente. Com certeza, Eli. Ao longo dessa caminhada, digamos que eu participei de muitos treinamentos para aprender. E uma coisa que eu percebia muito, e que o esporte me ensinou também, é que sem a constância não tem perenidade, não tem durabilidade. Então, não foram poucos os treinamentos de forte impacto emocional, as imersões que eu participava, onde eu via o pessoal sair com um nível de motivação que eles eram capazes de derrubar essa parede com a cabeça no domingo. Mas quando chegava no domingo seguinte, puta que bosta, mano, amanhã é segunda. E quando eu reencontrava essa galera, e aí, como é que tá? Na mesma, Márcio, nada demais. Por quê? Se nós tomarmos um pico de adrenalina, nós vamos ficar imparável, nós vamos virar um tsunami. Só que depois que o tanque esvazia, o carro para de se movimentar. E dentro da minha filosofia de vida e de trabalho, eu acredito muito que sem a ação não há transformação. E para que haja transformação, nós precisamos de regularidade, de constância. Então, nos meus treinamentos, o que tem o menor tempo de duração são 2 meses de acompanhamento.
E esse treinamento, inclusive, é o Focus, tá? Aonde nós temos um dia inteiro de ensinamento prático de ferramentas para entender realmente o que é foco, como o nosso cérebro trabalha, como os nossos comportamentos são aliados para aquilo que nós fazemos para não dar espaço para frustração, arrependimento e tudo mais, trazer a intenção. Finalizado esse encontro presencial, nós temos mais 2 meses de acompanhamento online com a turma para ver quem colocou em prática o que foi proposto, a fim de que elas mensurem o que mudou na vida delas com esses novos hábitos adquiridos. Para que possamos ter a constância. E eu trago um dado para você. Márcio, todo mundo faz? Não, 5%. Infelizmente. Mas eu procuro enxergar aqui que 5 é melhor que 4. Sensacional. Quem se permite tem resultado. É nesse daí que eu vou? Bem, é 24 de fevereiro. É isso aí. Estão convidados. Pra pegar a informação, tá lá no Instagram, as informações. Vamos junto, vamos caminhada. Márcio, todo o prazer do mundo em reencontrar você mais uma vez, de receber tanto conteúdo, tanta informação relevante. É muito bom, gente. De verdade, assim, eu vou me enaltecer nesse momento que eu posso. Mas, gente, quando você anda direito na vida, quando você faz boas conexões e anda na linha, você vai reencontrando, às vezes, algumas pessoas na sua jornada que você olha e fala assim, gente, não é à toa que lá atrás essa pessoa sentou para conversar comigo, me ajudou com o trabalho de escola, eu ajudei de alguma forma, já atravessou aquela ponte comigo. Então você vai vendo assim que faz todo sentido você estar onde você está e reencontrar essas pessoas tão bem quanto você está, sabe? Assim, ou melhor que você, porque é aquela coisa, né? Eu quero ver as pessoas até melhores do que eu estou para que eu olhe e fale assim, opa, tô no caminho. Então, Márcio, muita satisfação de reencontrar você. Eu tô muito feliz por esse momento. E eu estou muito feliz de te ver feliz. Eu estou. Foi Milan Kundera, escritor do livro A Insustentável Leveza do Ser. Ele tem uma frase que eu acho espetacular, que ele falou, o acaso tem seus sortilégios. Sim. E termos nos reencontrado por termos tempo, porque é totalmente fora do habitual horário que nós nos encontramos. É mesmo? Foi o sortilégio do acaso. E assim, eu estou realmente muito feliz de te ver feliz, de te ver bem, de te ver melhor por você, de estar com pessoas incríveis que agregam muito e por viver o que você veio viver nesse mundo, que é ser uma agente de transformação. É para isso que nós viemos nesse mundo, para sermos agente de transformação. Então, se nós não fazemos a vida de alguém melhor, nós desperdiçamos o nosso tempo. E vocês aqui não têm desperdiçado o tempo de vocês. Continuem na caminhada. E hoje eu termino aqui esse programa dizendo que eu não estou aqui num momento de prazer. Não, muito pelo contrário. Eu estou satisfeita, Márcio, de conhecer um profissional como você, com o tamanho da sua responsabilidade e cuidado, porque nós que trabalhamos como pessoas, como você bem falou, temos uma missão muito grande. E aqui eu pude sentir o tamanho da sua responsabilidade, e isso é muito importante, porque hoje a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande para trabalhar e desenvolver pessoas, mas não é... Assim, tem algumas coisinhas aí no meio do caminho, e aí eu realmente estou satisfeita e adorei trocar aqui com você. Eli, recíproco. Recíproco. Primeira vez que nos encontramos, nos conhecemos hoje, e eu vejo aqui também que eu tenho muito que aprender. Gratidão, siga firme na sua missão, porque talvez o nosso maior desafio é mostrar para os nossos clientes, para os nossos alunos, a importância da congruência. É para isso que por essa razão, nós temos que manter longe comparação, competição desnecessária, julgamento e, principalmente, nós não podemos, não vou usar o não porque o cérebro não reconhece não, mas principalmente é essencial que nós mantenhamos longe do nosso campo de visão o ego, porque você melhor do que ninguém sabe o quão desafiador é cuidar daquilo que ninguém enxerga. Então, parabéns pela sua missão, parabéns por compartilhar e encarar esse desafio também. Vamos junto. Ai, que delícia de podcast, gente! Olha, se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário, siga o Márcio nas redes sociais, entre em contato para saber sobre o treinamento Focus ou para contratar a mentoria dele. E eu aguardo você no próximo programa, gente. Muito obrigada mais uma vez. Tamo junto. Merece, abraço. Beijão, Inês. Gratidão. Sejam capitães das suas vidas, feras. É nóis.